ainda mais holofote, ainda dar mais atenção para um assunto tão importante que vai ganhar o seu dia, né? Amanhã, dia 2 de abril, é o dia mundial, né? Internacional, para a gente falar do autismo, né, Viviane? Isso, exatamente. O dia é exatamente, como é que é o nome do dia? Dia Mundial de Conscientização. Conscientização. Desde 1987, né, a ONU determinou que seria 2 de abril, né? Uhum. É uma maneira, né? A gente conscientiza sobre o autismo todos os dias. Sim. Mas o dia 2 é quando a gente dá uma ênfase maior, quando todos os holofotes estão virados para a causa, né? Então, pra gente, é uma data que a gente espera muito durante o ano todo. Seria interessante que toda a população do mundo entendesse que o 2 de abril, né, como o Dia Internacional da Conscientização do Autismo, fosse tão famoso quanto o 1º de abril ser o dia da mentira, né? Porque todo mundo sabe que hoje é o dia de contar uma brincadeira, aquela coisa toda, mas o dia do autismo nem todas as pessoas, infelizmente, têm a atenção para saber que o dia 2 de abril é o dia internacional, né? Mas para isso, os meios de comunicação, como a Rascal Web, também estão aqui disponíveis para a gente jogar ainda mais luz para isso. E Angra dos Reis vai ganhar uma caminhada para chamar um pouco da atenção para esse dia tão importante, né? É a nossa 11ª caminhada, né? A CDA Pateia, que é a associação que nós fazemos parte, que são compostas de 11 mães atípicas. Ela está aí desde 2013 e esse ano a gente está fazendo a nossa 11ª caminhada. Viviane e Daniele, né? Vamos lá. A gente ano passado ganhou um centro ali no São Bento, né? Uma sede pra gente... Deu um local, né, pra gente inserir cada vez mais, né, os autistas, as crianças com o espectro autista, entre outras coisas. Está mudando o jeito de ser tratado o autismo em Angra dos Reis para vocês? Mãe, o que vocês já sentiram de diferença de lá para cá? Bom dia. Acredito que sim, né? Tá mudando, mas tem muito ainda a avançar. O CTL é um reforço pedagógico. Né? É bom estar aqui explicando, porque muitas famílias às vezes pensam que é terapêutico, né? Que é terapias que são oferecidas ali. Não são. É um reforço, é uma extensão escolar. Hoje é o CETEA, né? Era o TD. O espaço ficou um espaço maior para estar atendendo mais crianças e isso zerar as filas de espera, né? Porque realmente tinham muitas crianças em fila de espera, mas com isso também reduziu muitos atendimentos de crianças que tinham atendimentos maiores, crianças que necessitavam, né, desse suporte a mais, acabou reduzindo por conta da demanda também, né, dessa crescente, muitas crianças com laudos fechados, mas infelizmente com alguns laudos errôneos, mas tem muito realmente a crescer ainda, tem muito o que acontecer. Então, reforçando aí a fala da Dani, né, sobre o CETEA é direcionado à parte pedagógica, né? O autismo, quando ele é um transtorno que ele afeta a parte social, de comunicação, de comportamento. Então, não é doença. O autismo, ele não é doença. Não é doença. Portanto, não tem cura. Sim. Né? Tem que ser tratado tem que ser continuamente. Tratado com intervenções terapêuticas, multidisciplinares, e precisa-se de um conjunto. Então, assim, podemos falar que tá bom? Não tá bom. Não tá bom. Mas está caminhando, né? A passos muito lentos ainda, porque não adianta, só a parte pedagógica, sem a complementação da parte clínica, exatamente, ela não vai funcionar. Entendeu? Então precisa da parte pedagógica, precisa da parte clínica, precisa da parte de habilidades sociais, né? De grupos de habilidades sociais. Então precisa ser um conjunto. A gente só consegue um desenvolvimento adequado para os autistas se esse conjunto ele for fechado. Se não for fechado, não adianta. A gente fica nadando contra a maré. É legal, CETEA? Legal. Está atendendo diversos autistas? Sim. E assim, não é uma exclusividade de Angra, tá? Não é uma exclusividade de Angra não estar fazendo esse conjunto. É uma exclusividade de uma maneira em geral do poder público. A gente precisa de políticas públicas realmente que entendam que precisa desse conjunto. Tanto a parte pedagógica, quanto a parte clínica, quanto a parte de habilidades sociais, nesse sentido. Vocês, mães, né, de crianças com espectro autista, a gente cita muito crianças, né, mas essas crianças crescem, essas crianças viram adultos também, né? A gente, às vezes, erroneamente, trata o autismo como se fosse algo
relativo unicamente à infância. limita só ali, Não né? é isso, né? Exato. O autista vira um adulto, né? E muitas dessas que eram crianças hoje já são adultos portadores do autismo. E todos eles precisam de um acompanhamento, como a Dani acabou de dizer, Viviane, desculpa, acabou de dizer, contínuo, né? Desde que nasceu, foi diagnosticado, ele precisa de tratamento, atenção, entre outras coisas, de uma pedagogia diferenciada, de um olhar mais aguçado para as suas necessidades. Mas, paralelo a isso, vocês guerreiras que são, também estão conseguindo algumas benéfices. Se é que dá para a gente dizer que são benéfices, né? Às vezes a gente fica pedindo tanto, clamando tanto, que às vezes parece que a gente está pedindo migalhas e não é para ser assim, né? Infelizmente não era para ser assim. Mas outras coisas também têm acontecido de formas mais leves e estão acontecendo de formas satisfatórias, vamos assim dizer. Hoje vocês têm mais atenção, por exemplo, para algumas atividades, vocês estão vendo as crianças, olha lá de novo aí falando, praticando uma remada, entre outras coisas. A gente tem uma presença aqui, vamos falar aqui do shopping em Volta Redonda, que disponibiliza abafadores de ouvido para as crianças, entre outras coisas. Tem outras ações acontecendo. Vocês podem jogar luz em alguma delas aí pra gente? Então, a gente tá conseguindo, sabe, o Toninho, e por isso é a importância do dia de amanhã, né? Sim. A gente tá conseguindo trazer alguns olhares diferenciados, né? Então, assim, o dia de amanhã ele é muito importante porque fica em evidência esses olhares. Sim. Então, nós temos aí hoje, amanhã vai ter o dia alusivo lá no cinema, no shopping, né? Que é exclusivo para os autistas, com meia luz, com som mais baixo, uma sessão preparada para eles. Nós temos aí o projeto do Rafael Jesus, lá na Verome, que traz o trabalho da canoagem para as crianças. A gente falando de criança, né? É um erro da gente também. Que traz a canoagem para os autistas, né? O meu filho hoje não é mais criança, meu filho hoje é um adolescente, vai fazer 15 anos, né? Isso. Então a gente fala em criança porque a gente também vê eles como criança. É verdade. Mas eles estão crescendo. Você puxou um assunto aí, né, Dani? Que é uma preocupação, assim, muito acentuada que a gente tem. Sim. Porque a nossa preocupação é o que vai ser dessas crianças no futuro. Se nós não tivermos políticas públicas adequadas que atendam a demanda que hoje aí existe, o que vai acontecer? Aí nós vamos ter um retrocesso. Porque fala assim, o autismo é novo. O autismo não é novo. Não, não é. Antigamente, os autistas ficavam escondidos. É. Não se falava em autismo. Parecia né? que estavam trancados em casa. Isso aí. né? Aí, daqui a pouco, esses autistas adultos vão ficar trancados dentro de casa depois. E a gente precisa que o setor privado tenha iniciativa de projetos como o do Rafael, que é um projeto social, no qual ele não cobra. A gente precisa que o setor privado Furar essa bolha, né? apoie Exatamente. esses projetos, porque ele tem custo, né? Ele tem custo Sim. de manutenção, ele tem custo de Profissionais. profissionais. Viviane entendeu? e Daniela ainda tem o outro lado da coisa. Porque vocês, a Viviane, a Daniele, a mãe dos outros autistas, vocês dedicam praticamente 24 horas do dia de vocês, né? E muitas das vezes vocês abdicam de fazer uma unha, de fazer uma coisa, porque vocês estão assim, totalmente voltadas ao cuidar deles, né? Indiretamente, chega uma hora que tu fala assim, tá na hora da Vivi ser a Vivi, tá na hora da Dani ser a Exato. Dani. Um dia eu presenciei essa remada dos autistas lá com o Rafael, e uma coisa que me chamou a atenção foi uma mãe falando assim, parece pouco, aqueles 30, 40 minutos que eles estão ali, mas naqueles 30 minutos que a gente tem um feedback de uma outra mãe para saber como é que tá aí a evolução, como é que tá a vida, como é que você tá conseguindo fazer, como é que você tá conseguindo viver. Parece uma coisa tão pequena, mas não é, né? Não é. É tão importante, Toninho, você estar falando sobre isso, porque realmente, né, a gente vivencia o autismo 24 horas e muitos de nós não temos rede de apoio, Sim. né? É um familiar, é um amigo, até mesmo uma rede de apoio financeira, né? A gente não tem isso. Então, a gente também tem que se permitir viver fora do autismo. É muito legal isso, porque quem é a Daniele? Né? Hoje em dia, a gente é conhecida assim, a Daniele, mãe da Isabelle, a Viviane, mãe do João.
A gente perde a nossa identidade. Exato. A gente perde totalmente. Parece que você tá com um crachá, né? Isso aí. O tempo todo, 24 horas Sim. com um crachá. Essa é a nossa identidade. Então, é extremamente necessário isso, que a gente tenha um tempo pra gente. O tempo que a gente tem é o quê? Quando eles estão em terapia. Quando a gente tem terapia. Nas salas de espera. Exato, nas salas de espera. Nos momentos da canoagem, que a gente se reúne e conversa entre a gente faz essa troca e a gente precisa. Né? Mas a maioria das famílias não tem. Exato. Nesse final de semana eu fiz assim um exercício, né, com o netinho lá, perguntando, passeando com ele, entre outras coisas, e ele ficou olhando assim para mim, ele falou assim: por que essas crianças estão com fone de ouvido e eu não tô? Aí eu expliquei para eles que eles têm um problema com a coisa do barulho, entre outras coisas. Ele falou assim: mas eu queria usar um dia para eu entrar no universo deles. Você vê que até os pequenos, eles já estão vendo com outro olhar. Talvez daqui a uns 10, 15 anos a sociedade esteja mudada. A gente não precisa entrar num shopping e olhar que tem uma vaga ali, única vaga exclusiva para um portador de autismo. A gente precisa botar um adesivo no nosso carro para o cara não parar de buzinar, né, atrás, porque aquele barulho incomoda, tem que ter um abafador. E tratar essas crianças, olha a palavra crianças de novo aí, que elas vão crescer de uma forma mais humana, né? Não só no dia 2 de abril, porque o dia 2 de abril passa. O dia 2 de abril chega meia-noite, vira 3 de abril. Isso aí. E as Vivianes, as Danieles, vão continuar até o próximo 2 de abril esperando um olhar mais diferente dessa sociedade. 365 dias, né? Que a gente vivencia o autismo. Eu estava falando hoje o seguinte, Toninho, o autista, né, em si, ele é a forma mais pura do ser humano, né? Ele é a forma mais pura. Ele não tem filtro, né? Ele não tem filtro social. Sim. Ele faz o que ele quer, ele fala o que ele quer. E quem tá errado? Somos nós ou são eles? Somos nós. Verdade. Quantas e quantas vezes o meu filho quer deitar no ponto de ônibus? Quantas e quantas vezes você já não teve vontade de chegar num lugar, estar cansado e deitar? Mas você não faz isso porque existe um filtro social. Então, assim, eles são a forma mais pura de amor. E as pessoas precisam entender isso e fazer parte desse universo. Sim. E ver o quanto que você aprende. Sim. Né? Hoje nós perdemos a identidade de mulheres, de pessoas. Hoje é a mãe da Isa, é a mãe do João. Mas em compensação a gente consegue vivenciar detalhes. A gente consegue ver a felicidade. Hoje a Dani estava me contando ali na antessala o quanto ela se emocionou da filha dela conseguir soprar uma flauta. Sim. São coisas que a gente julga tão pequenas, mas que fazem tanta diferença. Que a gente não dá valor. Só quem vivencia. Só quem vivencia que consegue dar valor a essas pequenas coisas que muitas das vezes a gente pode falar assim, é tão pequeno, né? Parece coisa boba, né? E não mas é. Pra gente, a cada vídeo que a gente recebe de profissionais ou de monitores que trabalham com eles, a cada resposta, coisas que eles vão fazer. Hoje a minha filha tem 11 anos de idade, ela é não verbal, né? Então, a cada resposta que ela me dá, coisas que ela não conseguiu e hoje eu vejo que ela consegue, pra gente é uma vitória, assim, que não tem preço. E algumas dessas terapias, né, trazem um retorno tão, assim, sensacional, Sim. né? Conversando com o Rafael Jesus lá, falando da canoa, ele falou: Toninho, aquele menino que tá ali, ó, ele não entrava na canoa. Ele chegava na areia da praia, botava o pezinho dele na água e ele começou a entrar na canoa. Depois que ele entrou na canoa, ele começou a botar a mão na água. São evoluções que às vezes parecem, no macro, parecem coisas muito pequenas, mas que para a mãe deve ser algo assim sensacional, porque, como vocês disseram, né? Muitas das vezes a gente tem vontade de deitar no ponto de ônibus, mas o nosso filtro não nos permite. Então fala assim: como assim, cara? Você não pode estar deitado aí. Por que não? Isso aí. O que te impede? O que você vai atrapalhar a vida do outro você está deitado no chão, né? E outra, se eu quiser deitar, ninguém vai me impedir, não pode. A gente não pode. A nossa vida tem que ser um pouquinho mais leve disso, né? Exatamente. A gente tem que parabenizar essas instituições ou pessoas físicas que estão, de alguma forma, doando seu tempo, doando suas possibilidades. Parabenizar um shopping que disponibiliza um fone de ouvido, né? Porque é muito chato quando a gente tem que criar leis para coisa
ter que acontecer uma coisa que poderia ser tão simples, tão mais fácil, Porque né? quando você cria lei, você precisa impor, né? Muitas das Sim, vezes é você uma coisa precisa impor. impositiva, fica chato. E né? é cansativo pra gente você ter que impor Sim, que os nossos filhos, eles têm aquele direito, né? A gente precisa verbalizar muito das vezes, né? Muitas das vezes, o meu filho tem o direito de estar sentado aqui. O meu filho tem o direito de passar na frente. sim. Entendeu? Coisas que eram para ser naturais, porque de você ver o João, a Isa, tantos outros, é perceptível a necessidade que se tem de passar na frente. E não é necessário você ficar, infelizmente, né, preso a um laço, a uma cor, né? Ah, ele tem que andar com um crachá. A gente não precisa, né, cara? A gente tá vivendo em 2025, gente. Né? Hoje a gente tem inteligência artificial lendo exame médico, etiqueta para um deficiente visual, entre outras coisas, e conversando com as pessoas através de um smartphone. Tem tantas formas de a gente se comunicar. E o portador do autismo, ele não tem que ficar preso a um crachá dizendo que ele é autista. A gente não precisa disso. Não. Né? E quando vai ser amanhã? Como que vai ser amanhã? Que horas vai ser essa Então, caminhada para chamar a atenção? A gente está preparando uma caminhada linda, alegre, né? A gente quer mostrar ali que a nossa luta não é em vão. A concentração vai ser 1h30 na Praça General Osório, né? Ali na Igreja do Carmo, ali. Sim. E com previsão de sair das 2. A gente procura não estender o horário, porque tem a questão deles não aguentarem esperar. As 80 primeiras famílias que chegarem vão estar ganhando essa linda camisa que nós estamos usando aqui agora. Nós vamos ter outros brindes também a ofertar. A gente pede que a sociedade esteja lá, porque o autismo hoje pode não estar na sua vida, mas vai estar daqui a um tempo. Entendeu? Por mais que você não queira, né? Existe aí uma previsão de, em 2033, se eu não me engano, de cada 4 autistas, cada 4 crianças nascidas, uma vai ser autista. Então, de alguma maneira, o autismo vai bater na sua porta, né? Então, assim, comecem a vivenciar. É uma caminhada nada fácil. Não tem nada de bonito, não tem nada de romântico nessa caminhada, nada. O que tem de bonito são as vitórias que a gente consegue conquistar junto com eles, né, Dani? Sim. É a única parte bonita, são as vitórias. Porque de restante, a gente também não romantiza o autismo, eu não me vitimizo em relação ao autismo, eu procuro sim. Cada dia, a gente, né, que a gente acaba sendo rede de apoio, a gente fica feliz com essas conquistas, né? Uma com as outras. Muito. A gente é a nossa rede de apoio entre a gente. A gente é a nossa rede de apoio. Porque as pessoas, quando o autismo entra na vida da gente, entre as pessoas que começam a dizer não pela gente. E só quem pode dizer não por mim, pelo meu filho, sou eu ou ele. Mas as pessoas E dizem... nem você se permite dizer não, né? E as pessoas dizem não pela gente. Ah, eu não vou convidar porque ele não vai. Ah, eu não vou convidar porque ele não vai cantar parabéns. Ah, eu não vou convidar porque ele... Não, quem tem que dizer se ele não vai sou eu. Exato. Mas a gente é excluído. Então as pessoas começam a dizer não pela gente a todo momento. A gente não quer isso. A gente quer ter o direito. Eles querem ter o direito de falar sim ou não, porque muitos deles sabem falar. Tanto, né, oralizando ali, falando no comportamento, né? A filha da Dani, ela é não verbal, mas é nítido a expressão facial de quando ela quer alguma coisa, Sim. de quando alguma coisa tá Totalmente deixando ela expressiva. feliz. É perceptível. Eu li uma frase essa semana, que eu até mandei pra Dani. Escute o autista com o coração, não com os ouvidos. Quando você passa a escutar o autista com o coração, você começa a entender muita coisa dele. É isso. Parabéns aí pela rotina, né? E por não desanimar, né? Por nunca achar que se vitimizar, essa frase que você usou, é importante, né? Porque as pessoas às vezes acham, ela tá se vitimizando. Não é nada disso, Não pelo é. contrário. São vitórias, são derrotas, é tudo diário, é tudo muito diferente. A vida de vocês é dedicação, é igual aquela famosa frase, né? Dedicação total a você, vale muito para isso, né? Vamos falar quem é que está ajudando vocês a realizar essa caminhada importante. Preciso ler, porque Por favor. esse ano nós conseguimos aí o patrocínio Sim. de muita gente. Foi muito legal essa parceria, sabe? Foi o primeiro ano que nós
solicitamos a ajuda aí do poder privado, né? E nós tivemos uma vitória muito grande. Então, assim, a realização da caminhada é da CDA Plateia. Nós tivemos aí com patrocínio Amor e Saúde, Edu Artes, Ilha Grande, Camila Neles, que é um estúdio de dança. Grande Camila, tá sempre com a gente aqui. Armação Beer, lá na Ilha Grande. Estação da Praia, que é um mercado lá da Vila da Petrobras. Puro Sabor, que é na Coronel Carvalho, a Brinquedolândia, que é uma loja muito preparada aí, né? Muito legal. Temos o Açougue Esquina da Carne, temos o Totóia Pet Shop, temos a Clínica Integralmente, o Cartão de Todos, a Virgínia Contabilidade. Esses foram nossos patrocinadores. E tivemos como apoio a Prefeitura, né, através da Secretaria de Desenvolvimento, a deputada Célia Jordão, o Mercado Jotão e o Conselho Municipal de pessoas com deficiência. Essas pessoas, né, essas empresas, elas foram fundamentais para que a gente consiga, para que a gente faça uma caminhada amanhã bonita, feliz, alegre. A gente espera todos lá, eu, Dani. Sim, estaremos todos lá e espero que, né, que a sociedade venha e faça diferença mesmo, junte-se a nós, porque vai ser uma caminhada muito linda, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida, né? E vamos convidar também você que não tem um autista, né, na família, a estar ali, Sim. né? A dar um abraço, a dar um sorriso, a dar um apoio, né? Se não puder ajudar de maneira financeira, vai lá. Vai lá simplesmente dizer assim, olha, eu tô aqui, eu tô vendo a sua luta, eu tô vendo o avançar de vocês, de cuidar de vocês, parabéns. E vocês são verdadeiras vitoriosas. Parabéns aí pela intenção e que existam mais 2 de abril na vida de vocês, diários, né? Porque não é só 2 de abril, gente. O ano tem 365 dias, né? Isso aí. E a gente precisa lembrar e respeitar todos eles a todo momento, a todo tempo. Você que pôde ajudando financeiramente para poder dar uma camisa, use a camisa. Você que ganhar essa camisa, chame sempre a atenção. Vamos lá, vamos mudar essa sociedade, vamos ajudar isso aí, né? Obrigado mais uma vez, parabéns. O olhar de vocês assim me deixa assim meio que sem voz, hein, gente? Vou falar. Deve pra falar. Finalizar. Eu, a Dani, muito das mães que fazem parte da nossa comissão, nós temos a vida com nossos filhos mais ou menos organizadas, né? Nós temos bons médicos, nós temos terapeutas que acompanham nossos filhos estão na escola, nossos filhos têm monitores. Então, nós poderíamos escolher estar em casa. Entendeu, Toninho? Sim. A gente poderia. Não precisaria me envolver em causa. Só que um dia, lá atrás, e eu me emociono muito de falar isso, começou pelo João, começou pela Isa. Sim. Hoje não é mais por eles. Hoje são por todos. Porque a gente precisa deixar um mundo melhor para eles, para quando a gente não mais estiver aqui. É um coletivo, né? A gente precisa preparar o mundo, a gente precisa preparar a sociedade para receber eles quando a gente não estiver mais aqui para proteger eles. Sim. Então é importante falar isso. Você não precisa estar na causa só porque você tem um filho autista, porque você tem um neto autista, porque você tem que estar na causa porque ela é importante. Pelo contrário, né? Ela é importante para preparar a sociedade para receber Exatamente. as crianças, os adultos. Então, assim, muito obrigada por ter aberto esse espaço pra gente. Que a gente consiga estar em muitos espaços. Hoje à noite eu ainda vou estar em outro meio de comunicação também, falando um pouquinho. Vocês não têm a dimensão da importância de vocês abrirem os microfones pra gente poder falar um pouquinho da causa. Quanto é importante. Com toda certeza, né? São Dani, São Viviane, São Maria, São Joãos. Como você disse, né? Daqui a alguns anos, para cada 4 nascidos, um vai ser autista. Às vezes a pessoa olha, né? Isso não me tocou, né? Até hoje. É a mesma história da tal da Covid. Eu não perdi nenhum ente para Covid, mas o meu vizinho perdeu 2, 3, entre outras coisas. A gente tem que começar a sentir um pouco da dor do amigo, né? E se não tiver dor, vamos sentir um pouco do sorriso dele também, das vitórias. Vamos curtir essas vitórias. E que amanhã seja uma caminhada de vitórias. 1h30 da tarde,
na Praça General Osório. Sem né? atraso, por favor. Sem atraso, porque a gente pretende sair 2 horas, porque eles não esperam e a gente tem que respeitar o tempo deles, porque Sim. lugar de autista é em todo lugar, mas principalmente aonde ele queira e esteja à vontade para estar. Exatamente. E parabéns a você que de alguma forma ajuda, né, no dia a dia. O Rafael Jesus, entre outras coisas, entre outros, né, terapeutas, educadores, médicos que ajudam no dia a dia dessas pessoas, né? Não falei crianças, viu? Melhorei. Dessas pessoas que estão aí convivendo com a gente da forma que eles quiserem, como elas bem disseram aqui. Muito obrigado, meninas. A gente Que amanhã agradece. seja um dia 2 maravilhoso para todos vocês e que existam mais dias 2 de abril na vida de todos nós. Até mais! Transporte coletivo.